Política e religião se misturam? Sim, por óbvio se misturam. A fé sem obras é vazia. E a obra social de ajuda a um ser humano, a um povo, a uma comunidade, a um país, é, aos olhos de Deus, a fé que se transforma em ação. Ação política, social, afetiva, do amor que você faz à sua mãe, a seu pai, a seu amigo, a seu colega de trabalho, ao seu empregado, ao seu concidadão, para melhorar a vida da sua comunidade, a vida do seu país, a vida da sua nação, a vida do seu mundo. O amor não é uma abstração, o amor é uma ação. Ação individual e coletiva que uns fazem para melhorar a vida dos outros. O amor é uma comunhão. O pastor Silas Malafaia, unindo religião e política, estabeleceu esse discurso aqui, que eu vou comentar com vocês em seguida. Mulheres, homens, sem uma prova de que estavam fazendo baderna. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos. Esse cara vai cair. O que o pastor diz em outros momentos é uma coisa muito simples. A Constituição brasileira é baseada em pilares sociais, morais e éticos da própria Bíblia, que preconiza a liberdade como essência total e absoluta do ser humano. Um ser humano jamais poderia escravizar o outro, porque isso é a antítese do amor. Você ama alguém, você dá liberdade a alguém, você ensina esse alguém, um filho que seja, a usar dessa liberdade de maneira ética, moral, para não usar da sua liberdade para oprimir a outra pessoa. A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Isso é um princípio também cristão. Você não pode sufocar a liberdade de um outro irmão. E no Brasil essa liberdade tem sido sufocada permanentemente. E há que se fazer alguma coisa socialmente, politicamente e religiosamente, tudo ao mesmo tempo. Imagine a seguinte metáfora. Se você vê uma mulher sendo estuprada na sua frente, você vai orar por ela? Ou você vai tentar ajudá-la e a sair do encalço do seu estuprador? A omissão é um dos mais terríveis pecados. Se você apenas ora sem uma ação efetiva de bondade, de misericórdia em relação ao outro que você pode ajudar, resgatar da maldade, ou de alguma pessoa que esteja sendo vítima de um tirano, quer seja um estuprador ou um ditador, você está conspurcando o próprio princípio de religião. Religião significa religar os pontos essenciais, afetivos, éticos, morais de todo ser humano numa coletividade. Se essa coletividade não tem noção da ditadura que está cometendo o seu povo, por exemplo, um povo faminto, é difícil falar em liberdade de expressão para um sujeito, um pai de família que tem que alimentar seus filhos, almoço, café da manhã e janta, e não se preocupa às vezes, ou não sabe às vezes, não é informado na maioria das vezes pela Rede Globo, por essa grande mídia hipócrita que está anuindo com essa ditadura, que existem pessoas que estão sendo tiradas do seu trabalho, tiradas das suas contas bancárias, tiradas da sua liberdade, senhoras de 80 anos, como diz o Malafaia, sendo presas sem tipificação criminal, sem crime definido, sem o devido processo legal, pessoas sendo censuradas, exiladas, massacradas, perseguidas por uma ditadura. E se esse povo não tem essa consciência da ditadura que o está oprimindo, então a gente tem que ter uma liderança política, que também é um caminho para Deus. Se Bolsonaro, eu volto a reiterar aqui, saísse do país e liderasse, como Moisés liderou o povo do Egito, os hebreus do Egito, para saírem exatamente do jugo de uma ditadura insana do Egito, Bolsonaro poderia fazer isso fora do país, alertando as mídias internacionais, participando de entrevistas sobre os abusos do judiciário aqui no país e fazendo com que essa mesma grande mídia que não noticia nada
dos abusos, das prisões ilegais, das censuras arbitrárias, das perseguições, fazer com que essa mídia nacional reverberasse a sua voz como grande líder de direita que era, abriria espaço para o combate inclemente a uma ditadura. Combate inclemente dentro das 4 linhas da Constituição, dentro do princípio bíblico, respeitando as instituições, mas criticando aqueles que conspurcaram as próprias instituições, dizendo de democracia. Esses que conspurcam os valores morais de liberdade, cerceando a liberdade, falando em democracia com algum tipo de responsabilidade, na verdade, prendendo, perseguindo, silenciando, censurando as pessoas, esses também conspurcam não só o valor moral da política, e o valor moral da política é o do poder, e poder fazer algo por seu semelhante. Quando um sujeito que está dentro de uma instituição, um juiz no caso, usa do seu poder para limitar a liberdade de uma nação, de um povo, de pessoas, usa do seu poder de forma narcísica para dizer que ele é o poder, que as pessoas clamando por liberdade e democracia nas ruas estão conspurcando a democracia, dizendo que ele mesmo é a representação da democracia, isso é uma inversão demoníaca. E é essa inversão demoníaca e política e ética que deveria ser criticada e pontuada e apontada pelas nossas lideranças políticas que estão sendo omissas. Omissas como um homem que enxerga um abuso ao seu lado. Uma mulher sendo estuprada ao seu lado. Uma nação sendo estuprada por um tirano ao seu lado e nada faz. Apenas sentar e esperar uma resposta de Deus, Deus não dará essa resposta. Deus dá o milagre depois da ação do enfrentamento do sofrimento imposto a um povo. Deus dá o milagre, Deus dá um bom caminho depois que alguém se rebela contra um tirano. Depois que Moisés libertou o povo hebreu, depois de muito trabalho e muito sacrifício, depois que Bolsonaro sair da sua letargia silenciosa, que seja sair do país e alertar para o combate a essa ditadura insana que está o país. O momento em que a gente precisa de heróis, o momento que a gente precisa de conscientização da população, de conscientização daqueles que podem orientar uma população que é enganada, manipulada por uma mídia que não revela os crimes horrorosos que estão sendo cometidos aqui no Brasil por ditadores em nome de uma falsa democracia. Deus tenha misericórdia dessa nação, mas a misericórdia sozinha de Deus, ela não vai ser plena uma vez que os homens não fizerem nada para merecê-la. Bom, antes de acabar o programa, um recado, não exatamente divino, mas pagão, que leva a um princípio moral. Aproveite a promoção Mais Gazeta. Bruna Kovács vai agora trazer todas as informações para você. Assinando a Gazeta do Povo nesse mês, você tem acesso ilimitado ao jornal e recebe de presente os melhores lançamentos do nosso time de colunistas. É a promoção Mais Gazeta. Tem curso, e-book e audiobook com olhar de Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordo e Francisco Scorsin. Assine por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses e garanta agora mesmo o seu acesso. E para assinar e ganhar todos esses presentes, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo.